Bem-vindas ao Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. Eu sou Fernanda Dias, fundadora da Deixa Ela Treinar, e toda quarta-feira às 19 horas no YouTube e no Spotify tem um novo conteúdo para você. Aqui no Deixa Ela Falar a gente fala de esporte, saúde, qualidade de vida, rotina de mulheres e tudo que está ligado ao universo feminino. Hoje eu tenho uma convidada, a Cláudia, minha colega de pós-graduação de doutorado, gente, acredite se quiser, eu estou matriculada no doutorado desde 2018. Ou seja, você entrou depois de mim, né, Cláudia? E a Cláudia já deve estar defendendo. Aham. Então, Ludmila, desculpa qualquer coisa, Ludmila é a minha orientadora. Vou puxar a orelha dela no final, Ludmila, que foi a minha orientadora no mestrado. Ai, que legal! Mas olha só, hoje a gente não vai falar de pesquisa, nosso tema é férias escolares. Tempo de pausa na rotina, tempo de conexão com quem a gente mais ama. Mas também tempo de desafio, né? Como equilibrar o trabalho, os compromissos e ainda garantir que as crianças tenham dias leves, ativos e cheios de memória boa? No episódio de hoje, a gente vai conversar com quem entende, como poucas, do universo da infância e do poder de brincar, que brincar tem de transformar relações. Mas antes de começar, deixa o seu like, curte, compartilha, comenta, pelo amor de Deus, gente, no nosso canal no YouTube e no Spotify. Cláudia, seja bem-vinda ao Deixa Ela Falar. Obrigada, Fernando. Um prazer estar aqui. Espero contribuir com tantas expectativas aí de um tema tão polêmico, né? Que são férias escolares. Isso. E brincadeiras. Maravilha, Cláudia. Conta um pouquinho pra gente da sua formação profissional, da sua formação acadêmica. Eu sou graduada em Educação Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora, depois fiz uma pós-graduação em atividades de academia, mestrado, estudando um pouco mais da cultura, e o meu estudo, inclusive, foi sobre mulheres, né, que praticam atividade física e por que que elas fazem isso. O doutorado, eu estudo a ginástica para todos e um pouquinho sobre tecnologia, que eu acho que está na pauta de hoje também, né? E trabalhei muito com criança em escola, em todos os segmentos da educação básica e até o ensino médio, e também atuei mais de 20 anos na docência no ensino superior, e há 8 anos como consultora criativa da Brincatrupe. É um nome assim que eu gosto de dar. Que legal. É uma empresa familiar e eu sou o cérebro criativo da empresa. Que bacana, gente. Adoro essas coisas de empresa familiar. Conta pra gente um pouquinho, Cláudia, como que surgiu a ideia e como que funciona a Brincatrupe? A Brincatrupe fez 8 anos. Há poucos dias atrás, dia 17 de junho de 2017, a gente estava começando no mercado em Juiz de Fora. Ela não começou logo como uma empresa de recreação, né? A minha filha estava com 9, 10 anos, ia em muitas festinhas, tinha muita recreação, muita brincadeira. E eu, como professora de educação física, quando ela chegava em casa, eu perguntava: me conta, de que você brincou hoje? Ah, disso, daquilo e tal. E eram tantas festas e tantos eventos, que por fim ela falou assim: ai, mamãe, brinquei das mesmas coisas. Ah, mamãe, repetiu, é tudo a mesma coisa. E eu falei assim: ué, peraí, tem uma lacuna aí a ser preenchida com brincadeiras diferentes. E aí foi por isso que a Brincatrupe surgiu, porque eu percebi uma demanda e uma lacuna no mercado de Juiz de Fora por coisas e por experiências diferentes para o universo infantil. Então, eu comecei com o que na época a gente chamava de oficinas lúdicas, né? Inaugurou em Juiz de Fora, na época, uma loja muito legal, que a gente tem muita saudade, talvez muitos tenham conhecido, a Pindorama. A Carla tinha vindo de São Paulo, acho que lá a recreação já estava a passos muito adiantados de Juiz de Fora. E um dia eu fui lá comprar um biquíni para Valentina, e conversa daqui, conversa dali. Ah, vem movimentar nossa loja. A loja era muito grande, tinha um mezanino, e a partir daí, todo sábado de manhã, eu estava lá brincando com as crianças. E aí, um dia eu parei para pensar: puxa, eu acho que isso aqui também dá certo em festas de aniversário. Então, nós fomos, assim, os precursores em Juiz de Fora dessa ideia de ateliê, que é o que eu chamo hoje, né? Então, a recreação, ela fica muito mais significativa quando a criança pode, então, lá construir seu brinquedinho, fazer alguma coisa que a gente chama hoje de cultura maker. E daí se passaram 8 anos,
e a gente está sempre inventando, e ainda tem muito mais para inventar. E o que que é brincar para você e por que isso é tão essencial, mesmo ou principalmente nas férias? Ah, brincar, antes de tudo, é um direito garantido pela ONU Que para legal. todas as crianças e essencial ao desenvolvimento infantil, mas eu vou dizer aqui que os adultos também deveriam brincar. A brincadeira, ela transporta a gente para outros portais, né. E eu vou dizer aqui que ela é extremamente importante para o aprendizado, ela abre janelas para a imaginação e abre, possibilidades para um teatro de emoções. O que que eu quero dizer com isso? Vamos começar nas emoções, Sim, né. Quando a gente brinca, a gente externa os nossos sentimentos, as nossas alegrias, os nossos afetos. Brincar cria vínculos com o amigo, com o ambiente, com a natureza, com o próprio brinquedo, né. Estimula as nossas emoções, a alegria, o prazer, a excitação e por aí vai, né. Brincar, estimula a imaginação. Ah, eu imagino que eu estou indo num foguete, que daqui a pouco eu vou chegar na Lua, e isso leva a criança, transporta a criança para universos maravilhosos, e é essencial ao desenvolvimento infantil essa imaginação, as brincadeiras e as histórias, as cantigas e tudo mais que está em torno aí desse universo imaginativo, né. E eu deixei o aprendizado por último, porque não que ele seja menos importante, mas a partir da brincadeira, a gente também aprende muita coisa. A gente que é do esporte, né, a gente diria que no esporte a gente aprende a ganhar, a gente aprende a perder, a gente aprende a dividir. Então, na brincadeira, a gente também compartilha desses valores, né. Tem uma frase que fala assim: "Para de brincadeira, vamos falar sério agora?", como se a brincadeira não fosse algo sério. Olha olha. como que isso está embutido na nossa cabeça, né. E brincar é muito sério. A gente escuta muito falar assim, a gente vai utilizar de uma estratégia lúdica para a criança aprender aquilo ali. O que que é isso? É utilizar de algo que seja divertido, que seja prazeroso, porque a partir do prazer, aquilo vai gerar significado e a criança não vai esquecer mais daquilo. Então a gente pode utilizar essas ferramentas da brincadeira também no aprendizado de uma língua estrangeira, de uma física da vida, de um português, de uma redação, enfim. Eu acho que brincando a gente também aprende. Muito legal. E outro dia eu estava escutando um podcast do Murilo Gun, falando de criatividade, e ele Hum. fala que as pessoas mais criativas são aquelas que mais se divertem, mais têm, a criança interior dela, assim, se diverte horrores, e ela não tem medo de ser julgada pelos outros, que tem tudo a ver com ser criança, né, com a espontaneidade da infância, né. É, e aí tem um outro autor que é o Domênico De Masi, que tem um livro que fala do ócio Ah, criativo. eu tenho esse livro, A mas eu confesso que eu gente nunca li. cria quando a gente está com a cabeça desocupada. Sabe quando a gente está escrevendo a nossa tese e aí não funciona mais? Aí você fecha o computador, vai lá na universidade, dá umas voltas em volta ao lago, oxigenou o cérebro, refrescou a cabeça, as ideias começam a fluir. Porque ali é como se você estivesse num ócio, apesar de você estar fazendo uma atividade, né. Uhum. Por isso que às vezes em momentos quando eu estou de férias, eu tenho tantas ideias. Parece que o meu corpo está relaxado, está sentindo um prazer por aquele momento, e aí eu começo a ter ideias. É, eu tenho essas ideias ou pedalando ou correndo. Tá aí. Engraçado que jogando beach tênis eu não tenho. Porque eu tenho que me ligar em muita coisa que está em volta. A minha dupla, a pessoa que está do outro lado, não sei o quê. Outro dia eu estava pensando exatamente nisso, aonde que é o meu momento onde eu exerço a minha criatividade. E vou te falar também, sabe o que também me ajuda bastante? Eu viajo muito pelo Sebrae dando consultoria. Às vezes dando consultoria e oferecendo carona no BlaBlaCar, conversando com outras pessoas. Tem dias que eu dou carona no BlaBlaCar só para escutar a história de outras pessoas e, às vezes, trazer isso um pouco também para minha criatividade, sabe. É incrível, né, quando a É, gente quando faz você isso. falou em viajar, né, é o Uhum. que mais
me desperta, porque eu me sinto assim uma esponja quando eu vou para os lugares e eu sugo todas as coisas e eu olho para aquilo e penso na infância, como que aquilo pode se transformar numa brincadeira, inclusive quando a gente entrar no assunto de férias, eu vou te dizer das minhas inspirações para as férias de Oba. 2025 5. e 26. Bom E eu já estou demais. precisando viajar de novo, já vou deixar a dica aqui, Ah, porque, então, ó, se né, alguma agência de viagem quiser patrocinar, a Cláudia tá aqui, deixa ela viajar. deixa ela viajar. Cláudia, muitas mulheres, mães, cuidadoras, avós ficam sobrecarregadas nesses períodos, né, das férias. Quais dicas práticas você daria para tornar esse momento mais leve e divertido em família? Bom, eu acho que antes de tudo é um planejamento. A gente não pode ignorar que a gente tem criança em casa, que a criança vai estar com tempo ocioso, que se eu não preencher esse tempo dela com criatividade, vai ficar estressante. Então, eu diria que é um planejamento dentro da capacidade que aquela família tem. Vou dar uma dica. Vamos lá, 5 mães se reúnem, né, e combina cada dia uma mãe vai receber as outras 5 ou 10 crianças e faz um rodízio. Então aí você distribui a atenção e, ao mesmo tempo, as crianças estão convivendo entre crianças, né, e elas estão brincando. E aí você promove cada dia a nossa turminha aqui vai brincar na casa de um. E pode chamar a Brinca-Trupe para mediar essa brincadeira, Que não é? bacana. Ou não, mas eu estou dando exemplos assim, simples de resolver. Ah, não quero, não posso no momento contratar uma equipe de recreação, não estou muito afim da colônia de férias, ela já participou em janeiro, queria uma coisa diferente. E aí, incentivar cada mãe, cria um dia temático. Aí vai ser o cineminha com pipoca, aquela mãe que gosta de cozinhar, vamos para a cozinha fazer um bolo, aquela mãe que tem um quê de arquiteto, vamos fazer uma maquete, vamos brincar de dobradura de papel, origami, a outra mãe que gosta de natureza, vamos fazer uma oficina de jardinagem, ó, já dei um monte de dica aqui. E Uhum. aí você distribui aquela semana. E a criançada vai querer repetir na semana seguinte. E aí, com esse pequeno planejamento, no outro dia que a mãe está de folga, ela se dedica ao seu trabalho e sabe que a criança está lá brincando, feliz, ocupada. Então, é uma forma de você distribuir aí essas férias que, a princípio, podem ser pesadas ou não, dependendo do seu planejamento. Essa é só uma ideia. Aham. E dá para conciliar trabalho remoto ou jornada híbrida com as férias? E quais estratégias ajudam a manter o vínculo com os filhos, mesmo quando o tempo parece curto? Nossa, mágica eu não faço não, mas enfim, eu volto de novo na questão do planejamento, porque quando a criança está de férias em casa, tem que ter uma programação infantil. E essa programação infantil pode ser ficar em casa, mas com atividades a serem feitas. Pode ser tudo combinado com a criança. Então, no dia tal, a gente vai no cinema. No dia tal, a gente vai, por exemplo, aqui em Juiz de Fora, no lindo, maravilhoso Jardim Botânico, fazer uma caminhada. Aproveita e convida um amiguinho. No Uhum. dia tal, a gente vai para a cozinha, vamos cozinhar. Então, tudo tem que ter um planejamento para que a criança também sinta que ela tem espaço na agenda da mãe, que ela importa, e claro que importa, né? E a mãe também vai se sentir mais leve com essa organização. Então, é chamar a criança para uma conversa: olha, estamos de férias, não vamos viajar, ou vamos viajar nesse pequeno período, esse outro período estaremos em casa. O que a gente vai fazer? Faz uma agenda com a criança, mostra para ela que você está interessada e preocupada com aquela rotina, que você quer que aquele período seja leve, que a criança descanse, que ela tenha outras experiências. Então, são estratégias mesmo que a gente tem que utilizar para que esse período aconteça de forma mais leve. E ó, não é só com criança, não. A minha vai fazer 19 e ela sempre tem aquela perguntinha: o que é que a gente vai fazer hoje? Que legal. Né? E isso sempre funcionou. Eu acho que a Valentina, ela me estimulou muito com isso, porque eu levava ela para a escola de segunda a sexta, aquela correria. Quando eu pegava ela na porta da escola, Fernanda, sexta-feira, 5 horas da tarde, que eu estava esgotada da minha rotina de trabalho, ela virava e falava assim para mim: qual a programação do final de semana? Gente, eu queria deitar e dormir.
e isso não ia acontecer. Então, assim, tinha toda uma rotina e era intenso, e eu ia descansar na segunda-feira quando eu colocava ela para a escola de novo. É difícil, mas é muito prazeroso e a gente colhe frutos muito bons disso no futuro. Com certeza. E esse tempo de qualidade com os nossos filhos, né, Cláudia, não quer dizer que seja a quantidade, eu estou aqui com ele, mas estar de forma presente, fazendo algo com os nossos filhos. E você tem a Valentina de 19, eu tenho o Daniel de 20. Na fase adulta, os nossos filhos se distanciam um pouco da gente. Eu estava justamente conversando com o Daniel, o que que a gente vai fazer para incluir na nossa rotina nós estarmos juntos. Vai ser uma vez por semana a gente treinar juntos, vai ser uma vez por semana a gente ir para o FJF juntos, vai ser uma vez por semana, pelo menos, a gente almoçar junto. Porque a gente vai, nossos filhos vão crescendo, eles vão tendo a rotina deles, que antes era a nossa rotina, né? Eles se encaixavam a gente encaixava eles na nossa agenda e agora eles têm a agenda dele. Então, Sim. esse tempo de qualidade, mesmo depois que viram adolescentes ou adultos, são importantíssimos, né, É. com os A pais. gente 2 vezes por semana nada na mesma raia. Olha, o que mais vocês E a fazem? gente também treina na mesma academia, no mesmo horário, né, Olha. e eu costumo levá-la comigo fazer compra no supermercado, que aí ela me ajuda com as sacolas depois. E tem que aprender, né, tem que ser um adulto minimamente funcional. Sim, e esses dias aí, em função de estudos para tese, né, fico administrando ela na cozinha: "Ó, hoje você que vai cozinhar para o nosso almoço aí", né, e aí ela vai lá, faz do jeito dela, eu dou umas dicas e com isso vai aprendendo também, né. Isso, exatamente, vai aprendendo. Eu lembro que quando eu fui estudar fora, fui fazer faculdade em Viçosa, nossa, como eu penei, não que minha mãe não tenha me ensinado, mas muita coisa do que ela me ensinou me ajudou muito para eu me virar em outro lugar, longe das coisas que ela fazia por mim. E vamos lá, quais atividades simples que podem ser feitas em casa, sem muitos recursos, mas que envolvem as crianças e criam memórias afetivas? Ah, vou dar uma receitinha. Papel e Hum. caneta na mão, mas muito fácil. 2, no máximo 3 ingredientes. Todo mundo tem amido de milho em casa, aquela farinhazinha branca que a Uhum, gente chama de maizena. uhum. Todo mundo tem condicionador de cabelo em casa. Então é Aham. isso, bota lá numa tigelinha, esse amido de milho, coloca um pouquinho de condicionador, primeiro vai com a colher e depois mete a mão. Se tiver uma tinta guache, coloca lá, que aí você o que que você vai criar aí? Uma massinha de nuvem, que é super macia. As outras massinhas, né, a gente tem aquela de farinha de trigo, óleo, sal, ela é mais dura. Tem o slime, que é com cola, dá uma bagunça danada, prega tudo aquilo no cabelo, hein. Nossa, eu me Uhum. lembro dessa época do slime. Hã. As mães falavam assim: "Você garante que não vai grudar no cabelo?" "Não, não garanto". E essa massinha de nuvem, ela é fofa, cheirosa por causa do condicionador e delícia. Aí você vai fazer vários formatos, vai fazer letrinhas, bichinhos, pode utilizar o rolinho de macarrão, utensílios da cozinha para cortar, brincar de fazer biscoitinhos, aquelas forminhas de massinha. Então é uma ideia super legal e muito simples da gente fazer em casa. Apenas uma pequena Hum. dica. Legal demais, anotado. Anotado. Meu filho já é grande, mas eu tenho uma sobrinha que vai poder usar isso É, bastante. e se colocar mais condicionador, ela vai ficar mais mole. E aí, se você colocar então num tabuleiro e botar uma tinta azul, é como se fosse uma água, do mar, e aí você pode colocar peixinhos e se transformar numa atividade sensorial, da criança mesmo sentir aquela textura, aquela delicadeza do amido, o cheirinho e os brinquedinhos que estão mergulhados ali naquele oceano. Bom. E Cláudia, você acredita que a forma como brincamos com os nossos filhos influencia o desenvolvimento emocional deles? E como o movimento e a ludicidade podem ajudar no autocuidado da própria mãe também? Então, aí, depende muito das brincadeiras que a gente utiliza, né, e da personalidade da criança. Então, por exemplo, se eu quero, estimular ou
combater a ansiedade. Então, todos esses trabalhos manuais que requerem tempo de preparo, o bolo tem todo um processo e depois ainda tem que esperar ele ficar pronto no forno. Tudo isso exerce um pouco a nossa calma, né. Então todas essas atividades manuais, elas, vão ser benéficas nesse sentido, numa sociedade que é cada vez mais acelerada. Um quebra-cabeça vai estimular a memória e a cognição, aqueles outros brinquedos de tabuleiros que vão trabalhar raciocínios matemáticos, né, daqueles brinquedos lá de comprar imóveis, Sim, banco né. E isso, imobiliário. tem muitos jogos interessantes, cara a cara, detetive, que você tem que ficar adivinhando. Então, assim, tem uma infinidade de jogos que, claro, você pode comprar na loja, mas eu também dei esses exemplos de outras coisas que você pode fazer dentro de casa. Pegar um super brinquedo que a criança já tem, que ela gosta, esconder e fazer um caça ao tesouro dentro de casa, né. Então, assim, depende de qual característica, de qual valor que você quer trazer, para também você, escolher a brincadeira adequada. Que essa brincadeira não vire para o lado contrário, de deixar a criança mais estressada, mais tensa, mas mesmo com o objetivo de relaxar e de ser prazeroso. Sim, até pra gente que é adulto, né, sair muito dessa questão do trabalho, das telas, das redes sociais, um Sim. quebra-cabeça, né, é bem legal isso que você falou. É, tem aqueles quebra-cabeças que são de muitas peças, que é um desafio muito legal, mas também pode gerar um pouco de ansiedade para que ele fique pronto rápido. Então, nós temos um quebra-cabeça daquele que está sendo montado aí há quase 2 anos, né, então, assim, ele está lá, a gente avança um pouco, depois a gente guarda, ele está sendo montado em cima de folhas próprias e em partes, e depois ele é todo conectado. Porque senão você também compra com aquele objetivo: "Nossa, vou comprar esse quebra-cabeça aqui de 2.000 peças, vou botar ele em cima da mesa e em final de julho ele tem que estar pronto". Deixou de ter prazer ali. Então, ó, compramos esse quebra-cabeça e vamos montando nas nossas férias, que são muitas. E tudo que der foi legal. Cansou? Para e guarda, troca, porque a gente deve ficar numa atividade com a criança enquanto ela tem motivação. Acabou a motivação, tá na hora de trocar de brincadeira. Hum. E olha só, muitas vezes as crianças querem mesmo nas férias ação. Como equilibrar momentos de movimento com momentos mais calmos, respeitando o ritmo da família? Então, a gente que é do esporte adora o movimento, e o movimento libera hormônios, né, que nos dão sensações muito prazerosas. E as crianças, uma das principais características que ela tem é a intensidade da atividade motora. Não tem um botão que a gente desliga. Não é? Ah, não, Não não é igual a tem, boneca que você não vira pra é, não é. A gente pensa assim, né, pegou aquele pacotinho lindo lá na maternidade, te entrega, né, lá ele não chora, quando chega em casa ele começa a chorar, não é assim? aham. Aí você: "Aonde desliga?". Não desliga. E a principal característica dela é a intensidade motora, então que bom que ela tem essa intensidade motora, porque é natural da criança. Então a gente tem que equilibrar essas energias, não tem outro jeito. Não dá para ficar dentro de casa o tempo todo, a não ser que você tenha uma casa espaçosa, que você tenha espaço para correr, tem um play, ou uma pracinha na frente para você descer com a criança e brincar. Então é pedalar, é jogar bola, é correr, é gastar energia para gerar esse cansaço, esse prazer, para ela também ter um sono agradável e reconstrutor à noite. Então, como eu disse no início da nossa conversa, é um planejamento mesmo, de você casar as atividades para que você também não possa ficar só nas atividades artesanais, só nas atividades motoras, mas mesclar. E eu acho que férias também é um momento de aprender, sabe? Uma leitura é muito indicado, assistir vídeos. Tudo bem que a gente tem que descansar do nosso período da escola, mas entrar no universo da leitura, aquilo ali pode transportar a gente para lugares muito mágicos também. Exatamente. E a gente eu não sei você, mas eu, com o passar do tempo, com essa questão da tecnologia, eu perdi bastante o hábito da leitura. Hum. E agora eu tô tentando retomar, mesmo que seja através da tecnologia com um Kindle, mas eu tô tentando retomar, né. Eu sou fã de podcast, adoro escutar podcast, mas o hábito da leitura
eu acho que ele é diferente, né, Ah, Cláudia? sabe o que você me falou aí do podcast? Eu lembrei da música, né, gente? Solta o som dentro de casa, bota essa criança para dançar e gastar energia. Dançar é tão gostoso, É né? A verdade. música ali tem ritmos tão interessantes. Faz um passeio aí pelo sertanejo, pelo rock, pelo forró. Uhum. E vai agregando cultura musical no seu filho também. Tocar instrumento, né? Sim. A gente trabalha muito com a bandinha rítmica, né? Uhum. Batucar É. e fazer barulhos com o próprio corpo. Isso mesmo. Delícia. E é tão importante que isso leva muita coisa para a vida adulta. A Sim. gente vê hoje adultos que não se movimentaram na infância. Fernanda, tem criança que não sabe pular corda. Tem Nossa. criança que não sabe correr. Aí a coordenação motora grossa, mas também tem criança que tem dificuldade com coordenação motora fina. Aí a própria escrita, ela é uma coordenação motora fina, que são músculos finos que a gente tem. Todas essas coisas de habilidade manual vão nos ajudar a desenvolver essa coordenação motora fina. E tem estudos que dizem que a atividade física, mesmo que sejam músculos grandes e coordenação motora mais ampla, ajuda no desenvolvimento da coordenação motora fina. Gente, não tem solução. É fazer, ou não tem Mistério. mistério. Vai se Fazer o movimentar. básico que a gente sempre fez, né, Cláudia? Isso. Na nossa infância, né, eu tenho 40 anos. Na minha infância, nossa, eu morava numa vila militar. Gente, eu já quebrei 2 patins, levando tombo, pulando, saltando. E como que essa experiência motora, me ajudou na vida adulta. Tem cicatrizes que a gente nunca esquece, né? De ter ritmo, né, de correr, de fazer hoje atividades físicas sem me machucar, Sim. né, de ter controle sobre o meu corpo, de conhecer o próprio corpo. A gente já aprende a cair, né? Sim, se não seja no físico, no emocional, a gente vai levantando do mesmo jeito. E mamães, deixa a criança cair, isso é porque a gente não vai estar ao lado deles, né, o tempo todo para proteger. Então, um tombinho não vai fazer tanto mal assim, um Claro! tropeção. Tira o tênis, pisa na terra, na Nossa. grama. Isso vai criando, né, sensações. É muito rico isso, né? E até a gente adulto também, né, tirar o tênis, ter o contato com a terra, ter o contato Muito com a bom, né? grama. Às vezes eu tô lá na casa dos meus pais, eu falo: "Nossa, agora é o meu momento, vou andar descalço, vou Tomar chuva. tomar chuva, banho de chuva, É que delícia!" delicioso. É muito Ai, não legal. pode, vai gripar, vai melhorar a imunidade. Deixa eu tomar Isso! chuva. Isso mesmo, não dá para colocar os filhos numa redoma e querer proteger de tudo, De né. tudo. E na sua trajetória com a Brincatrupe, você viu de perto o impacto que eventos recreativos têm na vida das crianças. Conta um momento que te marcou. E são muitos, Fernanda, mas vou Hã. te contar então o mais recente. A gente fez uma recreação numa festa de aniversário que a criança adora trabalhos manuais, tá? Então a mãe queria muitos ateliês. Acho que foram 5 ateliês na festa de aniversário. E aí eu estava organizando, porque a gente planeja com muito cuidado todas essas atividades, né? Eram 5 horas de recreação, mais umas 30 amigas, numa casa muito espaçosa, com muita área verde. E aí eu falei: bom, para desbloquear a brincadeira, a gente vai fazer um caça ao tesouro, tá? E só depois que a gente resolver essa questão do caça ao tesouro, é que a gente vai desbloquear as outras brincadeiras, tá? Que estão programadas aqui. E as crianças sabiam que tinha muita coisa para acontecer na festa. E aí nós fizemos um caça ao tesouro, a festa tinha um tema, que é esses bonequinhos que estão super na moda agora para colorir. Booby Uhum. Goods, Então eu Isso. fiz um grande quebra-cabeça, separei as peças, e eles tinham que achar as peças e montar o quebra-cabeça. Montado aquilo ali, estava desbloqueado para ir para a próxima atividade. Eles gostaram tanto que eles quiseram brincar várias vezes de desbloquear a festa. Era Que uma legal. atividade que eu pensei que ia durar 5 minutos, era só para, tipo assim, vamos juntar todo mundo, fazer os combinados, explicar: hoje é o dia da Maria, tudo que a Aham. Maria quiser tá valendo, todo mundo vai brincar com a Maria. Sabe aquela coisa? Tia, a gente quer mais. Tia, vamos fazer de novo. E ficamos ali
brincando de fazer aquele quebra-cabeça. Gente, caça ao tesouro é maravilhoso. E eu tô descobrindo, assim, muitos formatos para o caça ao tesouro, sabe, para cada recreação, para cada colônia de férias, para cada festa de aniversário. Teve um também que foi a Páscoa, né, que a gente fez um condomínio, foi super legal, aí a gente levou um personagem de coelho e escondemos o coelho no meio do mato. Que delícia! O coelho humano, né, Aham. e as crianças acharam que encontraram um coelho de verdade. "Mas ela é gente!" E a brincadeira era procurar o coelho, e enquanto não achasse o coelho, não tinha os chocolates, e vai por aí. Nossa! Ah, tem muita coisa diferente que acontece, é muito divertido, assim. Tem um outro pique que a gente faz, gente, muito legal vocês em casa, todo mundo tem pregador de roupa aí, né. Aham. E bota pregador de roupa em todo mundo e marca um tempo, solta a música na sala e quando a música acabar, quem tiver com mais pregador na roupa, ganhou. A gente chama de pique pregador. Muito simples, né. E assim, toda festa de aniversário a gente tem que fazer o pique pregador. Acho que tem umas coisas assim que a gente inventa ou que brota, Uhum. assim, e que dá muito certo, né, então e Muito tem legal. coisas mais elaboradas, mas eu quis trazer essas coisas simples, assim, que Uhum. acaba que é o que a gente não esquece mais, Sim, né. eu já tô pensando aqui, gente, que o próximo Deixa Ela Treinar Experience vai ser com a Brincatrupe. Ah, vai ser. Em setembro, a gente já Hã, vai lançar a data, tá? nossa, vai ter uma lista enorme de experiências, essas crianças não vão esquecer Isso. nunca E mais. de trazer, né, as mães também para brincarem com seus filhos, Isso. esse momento, assim, já tá altas E ideias, setembro aguardem. é a chega nós vamos celebrar a chegada da primavera, a Isso. temperatura subindo. Ih, guerra de bexiga, já Olha, que pensou? legal, gente, vai ser demais, Vai, assim, eu tô ansiosa. animada, você tá falando aqui, eu tô assim: "Nossa, que legal, dá pra gente trazer para o Dá. nosso evento". Então vocês fiquem ligadas que, em setembro já vai ter o segundo Deixa Ela Treinar Experience com a Brincatrupe, e a gente vai lançar o Save the Date em breve nas redes sociais. E vou dar um depoimento, eu fui no primeiro Deixa Ela Treinar, tá. Hã. Gente, amei, foi sensacional. Fiz amigas lá, que Olha! aí, foi muito engraçado que o pessoal começou você criou um grupo e o pessoal começou a combinar carona. Isso. E aí eu falei: "Ó, eu tô indo de carro, tô indo sozinha", aí 2 fizeram contato comigo. Aí uma virou para mim e falou assim: "Achei tão legal que você nem me conhece, já me" e eu fiquei sem graça de chegar lá e não conhecer ninguém, eu falei assim: "Pronto, agora a gente já se conhece, qualquer coisa a gente tá junto". Eu também me inscrevi, não sabia se eu conhecia ninguém, chegou lá foi uma festa, É, né, muito foi bom. muito bom, foi um dia muito divertido, parabéns, viu. Obrigada, fico feliz que você tenha gostado, Cláudia. O próximo ainda vai ser melhor ainda, que a gente vai estar juntas. Sim. E vamos lá. Como você vê a relação das crianças e das famílias de uma forma geral com a tecnologia? E se você percebe algum impacto nessa relação? Ó, eu vou começar a falar aqui agora e você me para, tá bom? Porque eu acho que tem um cronômetro ali, Não, gente, não é bem imagina. assim, eu não posso Aqui falar chama Deixa Ela Falar. ah, então. É porque eu estou estudando tecnologia no doutorado. Qual que é a sua Isso. tese? Só pra gente. Então, eu vou te explicar. Eu estou estudando, pessoal, a sociedade 5.0, tá. Nós estamos na sociedade 4.0 e o Japão já está vivenciando a sociedade 5.0. É provável, Fernanda, que daqui uns 10, 15 anos a gente chegue aonde o Japão está Tá. hoje. Tudo isso depende exatamente das questões tecnológicas, né, do acesso, que lá é muito mais avançado. Daqui uns 4, 5 anos a Europa vai estar nessa sociedade 5.0 e daí uns 10 a gente está chegando lá, tá. E qual que é o principal ponto central da sociedade 5.0? A tecnologia. Então, segundo os documentos da Universidade de Tóquio, eles acreditam que a tecnologia vai resolver a situação do planeta Terra, né. E aí, por um lado, tem muitos benefícios da tecnologia, enquanto uma técnica, por exemplo, esse microfone aqui é uma tecnologia, o óculos que a gente utiliza, que nos ajuda a enxergar melhor, é uma tecnologia, as formas que vão aparecendo de melhorar os processos de ensino nos movimentos da ginástica, é uma melhora da técnica, né, mas o problema é a tela, o excesso de tela. Então eu estou fazendo agora uma crítica a essa tecnologia que está posta aí, né, se realmente ela é tão benéfica assim, como os documentos dizem. E é claro
que a sociedade ela é feita por processos, a gente vai mudar de fase, como num jogo, né, mas a gente tem que ter aquela criticidade de entender o que que vai ser legal e o que que vale a pena preservar, o que que é legal da essência de se preservar. E eu estudo a ginástica para todos, e a ginástica para todos, ela preserva o contato, ela preserva o toque. Eu estava entrevistando hoje uma pesquisadora, inclusive, para minha tese, e ela estava dizendo assim: no momento da pandemia, a gente fez os nossos festivais remotos, né? Mas a gente perdeu muito contato, porque na ginástica a gente faz muito aquelas formações acrobáticas, aquelas poses que eu subo em cima de você, você se apoia Uhum. em mim. Como que a gente faz isso na tela? Na tela não tem jeito. Na tela, o aplauso, aquele abraço coletivo antes de apresentar a coreografia se perde e é substituído por aplausos, coraçõezinhos que vão subindo. É legal? É, mas será que isso substitui aquele uhul, aquele Uhum. olhar, aquele toque? Então acho que é esse o cuidado que a gente tem que ter com a tecnologia. Até que ponto que ela pode ser benéfica e tomar muito cuidado, né, porque esse movimento aqui, ó, de deslizar na tela, ele não é natural do ser humano não, tá. O movimento de pinça é. O movimento Hum. também de abrir a tela Não é. não é natural, né, então uma criança que aprende muito rápido esse deslizar, esse abrir a tela, precisa de mais movimento na sua vida. Então hoje eu diria: menos tela. Uhum. E em relação a às questões familiares, como que você vê a tecnologia interferindo na família, no contexto de família, de uma forma geral? Eu acho que nos adolescentes é muito comum, ele entra para o quarto, fecha a porta e fica horas lá dentro, em jogos, nas redes sociais, no TikTok. E aí também tem coisa boa no TikTok, né, aqueles clubes de livros maravilhosos que estão se formando agora, né. Mas eu acho que é isso, é esse pode causar isolamento. Às vezes a família pode pensar assim: "Não, ele está ali, ó, tranquilo no sofá na tela". E o que está sendo passado ali na tela. Não, mas eu tenho controle, eu limito o acesso na tela. Ok, esses cuidados são essenciais, mas o tempo dedicado somente à tela, a gente não pode se iludir e achar que aquilo ali vai dar conta de todo o processo de desenvolvimento dessa criança, porque muita coisa vai ficar de fora, né? Então a gente precisa de conversa, a gente precisa de toque. Já aconteceu uma vez com alguns adolescentes que a gente se encontrou para ir num clube e sentamos em volta da mesa e, de repente, eles tiraram os celulares e começaram a conversar pelo WhatsApp. Eu falei: "Não, para, ela está aqui do seu lado, por que que você não conversa com ela?", né. Uhum. Então esse poder de comunicação, do olhar, eu acho que as famílias têm que tomar muito cuidado nisso, porque estão se esvaziando os afetos, né, e isso é muito sério. E os consultórios de psicologia estão cheios. Lotados. É Então, verdade. assim, tem como fugir? Não tem. Tem muitas coisas boas com a tecnologia, mas tem que ser regrado. Senão a gente acha que a gente está resolvendo um problema, mas a gente está arrumando um problema ainda Criando outro. maior. Boa, Cláudia. A gente está chegando no final e eu queria fazer a última pergunta para você. Se você pudesse deixar um recado para as famílias que vão viver as férias juntas, qual seria? Ah, vou fazer uma propaganda. Claro, agora é a hora de você Bom, eu vender já o seu falei eu peixe. já falei que tem que ter planejamento, Aham. né, assim, se você vai viver as férias junto com a criança, faz de conta que você é uma criança também. Acho que esse seria um conselho que eu daria, assim, mas que bom se você pode ter esse tempo para viver essas férias com a criança, mas se não tem, coloque a sua criança em alguma atividade criativa, lúdica, motora, artística, dançante, seja o que for. Temos muitas colônias de férias, diversas empresas no mercado em Juiz de Fora oferecendo. Se é a praia da sua criança, se ela gosta, né, deixa ela aí, é uma garantia de uma ocupação muito bacana, muito positiva desse tempo ocioso.
A Brinca-Trupe, ela começou com umas colônias, assim, num formato diferente, né. Então você tem um condomínio, a gente vai lá no seu condomínio e monta a colônia lá, e aproveita toda a estrutura que esse condomínio tem. E aí você não precisa levar, buscar, é prático, né. A gente Muito. fez isso em janeiro, deu super certo, e vamos replicar agora em julho. Mas, mas eu não moro num condomínio que tem essa estrutura toda e tal, eu moro numa casa. Tem um quintal, tem uma praça na frente, junta um grupo de amigos e faz uma férias VIP. Junta aí 10 mães e Uhum. faz a sua colônia de férias. Chama a Excelente. gente para uma reunião, a gente vai organizar de acordo com os seus objetivos, com a faixa etária, o que que vocês querem. Essa é uma segunda opção, tá? Então, já dei a dica aí, férias em condomínio, aproveitando a estrutura que tem. Férias, que eu estou chamando de férias VIP, vocês moram em casas e tal, vamos juntar. E a terceira são experiências das minhas viagens, né? Que a gente vê as crianças aí, Europa fora, tudo na rua. Eu falei: "Uai, mas espera aí, onde vão esses monte de menininho bonitinho aí com esses colete amarelo? Vamos ali no Museu do Louvre colorir a Mona Lisa". Ai, que E legal. aí eu dei o nome de Expedição Mirim. E aí tem um condomínio que fez um contato comigo. A gente até tem uma área de lazer, mas a gente não tem banheiro, a gente não tem uma estrutura legal para as crianças ficarem ali o tempo todo. E aí eu montei uma proposta de uma Expedição Mirim. Juiz de Fora tem lugares que merecem ser visitados e explorados. Eu não vou dar todos os detalhes aqui Aham. não, quem quiser, ó, chama lá No direct da Brinca-Trupe. no Instagram, e aí a gente também pode montar esse roteiro de acordo com o objetivo desse grupo de crianças, né. Temos van de 15 lugares, de 20 lugares, de 28 lugares. E vamos sair, gente, vamos explorar essa cidade linda que a gente tem. Julho é muito legal, porque não chove, É. teoricamente, né. É, não era para chover, mas pode ser que Mas sim. pode ser que sim. Dias lindos, e aí tem tanto lugar legal para gente visitar. E uma coisa é quando você faz a visita em família, né. Uhum. Outra coisa é quando vai aquele bando de criança. Eu já subi na trilha do Cristo com 37. Que E lá em legal. cima fizemos um piquenique. Então, assim, tem muita coisa legal para gente fazer, tá vendo? Liga pra Muito bom, gente. muito bem. Cláudia, antes da gente ir para o bate-bola jogo rápido, que a gente sempre faz aqui no Deixa Ela Falar, eu quero agradecer a Live daqui de Juiz de Fora, que é a patrocinadora oficial do nosso podcast. Para você que assiste a gente, que escuta a gente, que segue a gente nas redes sociais, usa o cupom Deixa Ela no site da Live ou em qualquer loja aqui de Juiz de Fora que você ganha um desconto. E a Live está com descontos progressivos. Na compra de 2 peças você ganha 20%, 3 peças 30% e 4 peças 40%. Mas é uma promoção por tempo limitado, então você tem que chegar lá, tipo assim, até o final dessa semana e garantir os seus produtos. Você já conhece os produtos da Live? Claro, foi lá que eu fui buscar minha sacola da de Ah, da é! A entrega dos kits foi lá na loja da Live, aqui do Independência Isso, Shopping. Muito claro. bom. Vamos lá, Cláudia, vamos lá para o nosso bate-bola jogo rápido. Uma brincadeira que nunca sai de moda. Ai, gente, eu adoro correr, né, piques. E Pique. aí tem uma lista de pique, pique pega, pique alturinha, pique corrente, Opa! pique cola. Um brinquedo que marcou sua infância. Ai, sabe aquele vai e vem? Adoro, que E tem legal. como fazer o vai e vem, sabia? Ah, Peteca. Ai, dá para legal. fazer peteca. Dá pra fazer Boa, bola de queimada também, bola de meia. Ai, lembrei, boa. gente, desculpa, lembrei do menino maluquinho. Bola de meia, bola de Aham, é verdade. Um lugar preferido para as férias em família. Hum, em Juiz de Fora ou no mundo? No mundo, pode ser no mundo. Ai, gente, sou apaixonada por Paris, Ah, mas é tão humilde ela, tão gosto humilde, disso, da humildade. mas o euro tá caro, né? Né, pois é. Tem beach poc, olha que É, aqui do delícia. E lado. tem a nossa casa, gente, que com planejamento vai ser o melhor lugar do mundo, não vai? Exatamente. Principalmente se chamar um amiguinho, fizer um Isso. bolo de cenoura quentinho. Ai, que delícia. Um erro comum que as famílias cometem nas férias. Não planejar. Não planejar, não pen gente, o que que você vai fazer com essa criança 15 dias em casa? E vão ser 3 semanas, né? Uhum. 3 3 semanas. semanas, porque é 14 a não sei quanto, não sei quanto, e aí parece que o 1º de agosto é uma quinta, uma sexta, então emendou, né. Aí foi para outra Hum. semana.
3 semanas em julho, olha que delícia. Nossa, que delícia. Um sonho que ainda te move. Ah, eu quero aprender a falar francês fluentemente. Por Maravilhosa. enquanto eu só me comunico. Então tá bom. Cláudia, antes da gente encerrar, faz o seu jabá agora, manda aí aonde que o pessoal te encontra. Ai, gente, me encontra lá, @brincatrupe, dá uma olhada lá no nosso feed, tem tanta coisa legal. A Brincatrupe, ela promove experiências diferentes, né. A gente tem uma hashtag lá que é muito além da brincadeira, né. É uma recreação criativa no tema da sua festa. A gente inovou no mercado de Juiz de Fora com esses ateliês, e não tem um pacote recreativo pronto, ele é formatado de acordo com o seu objetivo, com a quantidade de crianças, e a gente está aí à disposição também para eventos corporativos que têm crescido muito, né. E eu acho que se você tem uma empresa e quer aí estimular um vínculo maior entre os seus colaboradores, vamos brincar com eles também, né. A brincadeira não é só coisa de criança. Então a gente está aí para festas infantis, eventos corporativos, colônias de férias, expedição, para brincar e para trazer o que tem melhor, assim, desse universo lúdico para as crianças e quiçá para os adultos também. Muito bom. Obrigada por esse papo, então, cheio de cor, de movimento, de presença. Cláudia, você trouxe lembranças da infância, mas também inspirações reais para quem vive a maternidade na pele e sabe o quanto é desafiador criar esses momentos, né? E se você gostou desse episódio, compartilha com algumas pessoas que você acha que podem gostar também, porque aqui a gente acredita que brincar não é só para criança, mas também para nossa alma. E quero agradecer quem ficou até o final do Deixa Ela Falar e dizer que toda quarta-feira às 19 horas a gente está aqui no YouTube e no Spotify com um novo episódio para você. Obrigada.